Diga, meu amigo, olha o estilo, ó. Meu amigo, minha amiga, se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. É claro que poderia ter sido mais suave, com menos sofrimento. É claro que o São Paulo, em parte do jogo, ficou com um jogador a mais. No finalzinho do segundo tempo, com 2 jogadores a mais, aí conseguiu aliviar um pouco a barra. Mas é claro também que o São Paulo conseguiu uma importante vitória. Foi só a segunda como visitante nesse Campeonato Brasileiro. É claro que é muito pouco, mas é claro também, e aí a gente vai ser repetitivo, o Rogério Ceni já disse que num determinado momento, quando as 3 competições estavam acontecendo ao mesmo tempo, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil, os caminhos foram levando o São Paulo a priorizar as Copas e deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro. Pois bem, os números são 14 jogos como visitante, depois dessa partida contra o Ceará, com 8 empates, 4 derrotas e somente 2 vitórias. Mas essa vitória veio num bom momento. O São Paulo precisava pontuar e pontuou. Precisava se distanciar da zona do rebaixamento e se distanciou. O São Paulo agora está com 34 pontos ganhos, a 6 da zona do rebaixamento. 6 pontos, claro que é muito pouco essa distância. São 2 vitórias, mas o São Paulo, se mantiver esse ritmo, consegue finalmente escapar dessa zona perigosa. É claro, eu já disse aqui, que poderia ter sido com menos sofrimento. Mas o São Paulo mostrou coisas positivas. Dá para respirar um pouco mais. É aquele peso enorme que alguns elementos estavam enfrentando, esse peso ficou lá na capital cearense. Eu falei aqui no último vídeo, mais de 40 mil torcedores, foram 43 mil torcedores. Claro que teve a questão do VAR, alguma reclamação, aquele lance do Luiz Otávio, que tinha tomado o amarelo, depois virou vermelho, o pênalti que o árbitro marcou, depois ele desmarcou com o auxílio do VAR, tudo isso vai dar muita reclamação. Inclusive, o Ceará já vai fazer um comunicado oficial à Confederação Brasileira de Futebol. São Paulo também poderia fazer, mas ganhou o jogo, então está tudo em paz. Próximo compromisso, antes do grande compromisso, vai ser no domingo que vem em casa contra o Avaí, outro adversário que luta contra o rebaixamento. Em casa não tem outra coisa. O São Paulo, que tem 7 vitórias no campeonato, 5 delas foram em casa, ele precisa fazer muito esse dever de casa. E deve fazer contra o Avaí do Lisca, que surpreendeu neste final de semana. Ganhou do Atlético Mineiro, jogando lá em Santa Catarina. Depois da vinheta no ar, vamos falar desse peso que saiu para alguns elementos pelos lados do tricolor paulista. Vinheta no ar, vamos lá! Saiu a vinheta, vamos falar desse peso que também saiu lá na capital cearense, lá contra o Ceará, lá em Fortaleza, no Castelão, diante de mais de 43 mil torcedores. Pois bem, antes disso eu vou falar do Zé Roberto, que é um bom jogador, mas que irresponsabilidade a falta que ele fez no Diego Costa. Num lance morto, ele acabou proporcionando a segunda expulsão para o time da casa e aí ficou difícil, praticamente impossível. O Ceará estava querendo aprontar para cima do São Paulo, que teve grande chance de ampliar o marcador antes disso. De qualquer modo, acabou o jejum do Jonathan Calleri, o cara que batalha muito, cara que briga com os zagueiros, que recebe poucas bolas. O Patrick foi fundamental para ele. No primeiro lance, uma assistência meio sem querer e a boa defesa do goleiro do time do Ceará, o João Ricardo. Mas aí na sequência o Patrick levantou sob medida e o Calleri, naquele estilo, ele subiu, deu aquela testada na bola e acabou abrindo o placar. Acabou o jejum do argentino, do artilheiro do São Paulo, que agora em 55 jogos tem 21 gols e 5 assistências. E
Saiu peso também, o atacante vive de gols, o Nahuel Bustos. Ele conseguiu fazer o primeiro dele com a camisa do São Paulo. Se eu não estou errado, deixa eu pegar aqui, o Nahuel Bustos, em 4 jogos, já marcou o primeiro dele. Mais um gol argentino, numa boa assistência. O Marcos Guilherme achou quem? Quem ele achou? O Igor Gomes, que deu um tapa na bola de primeira. O Igor Gomes, que começou no banco de reservas, entrou já nos instantes finais do jogo, deu uma assistência bom para ele, para ganhar confiança. O menino que é da base do São Paulo, muito criticado, muitas vezes com certo acerto da torcida, mas dessa vez, desta feita, como dizem alguns, ele deu um tapa num tempo de bola preciso para o Nahuel Bustos fazer o segundo gol. O segundo gol do São Paulo que acabou com qualquer pretensão e qualquer chance do azar. Em 51 jogos, foi a 5ª assistência do Igor Gomes para o time do São Paulo e ele que tem um gol marcado até agora. Foi muito importante. Mais destaques do time do Tricolor Paulista. O goleiro Felipe Alves mostrando a cada rodada um pouco mais de confiança e dando mais confiança para os seus companheiros de equipe. Foi importante nos momentos difíceis que o São Paulo atravessou no jogo. O Galopo chegou a 12 jogos com a camisa do São Paulo, ele que chegou a fazer gol de pênalti, gol importante para o São Paulo em decisão de pênalti, não fez ainda no tempo normal, na bola rolando, mas ele teve chance sim de fazer. Uma bola, e aí faltou um pouco de sorte, a bola foi caprichosa, bateu na trave, lá no travessão, mas poderia ter saído também o primeiro gol de mais um argentino, né? O São Paulo que está quase virando o São Pablo de tantos argentinos, de tantos jogadores de fora que tem. Tem também o Nahuel Ferrarese. Tem uma coceirinha aqui, quase que eu perdi o meu boné aqui, mas está tudo em ordem. Domingo às 8 da noite o São Paulo recebe o Avaí, o jogo que vai acontecer no estádio do Morumbi, eu já disse aqui no último vídeo, com ingressos mais baratos, expectativa de mais de 50 mil torcedores. O horário não é lá essas coisas, 8 horas da noite, essas coisas, né? 8 horas da noite, tem o pessoal que precisa trabalhar no dia seguinte, o jogo vai acabar perto de 10, aí tem que pegar metrô, pegar ônibus. De qualquer modo, está marcado e a torcida do São Paulo deve apoiar o time mais uma vez, o time precisando bastante. Mais uma vitória pode deixar o São Paulo com um astral bastante legal para enfrentar o Independente Del Valle, o jogo que vai acontecer no dia 1º de outubro em Córdoba. Agora, eu tenho ouvido, inclusive da torcida organizada do São Paulo e de alguns torcedores, a dificuldade muito grande para chegar em Córdoba. Parece que são apenas 2 voos, tem um congresso internacional de medicina na mesma data, então não tem hotel, tem pouco avião disponível, tem gente querendo ir de ônibus, parece que já tem uma caravana do São Paulo para ir de ônibus, nada é fácil nessa vida, né? Então, pelo que eu ouvi aí, cerca de 10 ônibus do São Paulo, pelo menos, já devem estar programados para acompanhar essa partida. E aí tem a possibilidade de telões espalhados pela cidade, mas isso, à medida que as informações forem chegando, a gente vai falando por aqui. Por hora, é importante ressaltar essa vitória importantíssima do time do São Paulo jogando na capital cearense. Foi só a 2ª vitória fora de casa, foi meio que no sufoco, porque o jogador Luiz Otávio foi expulso, João Ricardo foi o goleiro que fez excelentes defesas, o goleiro do time do Ceará, do Lúcio Gonzalez, mas o Luiz Otávio foi expulso ainda no primeiro tempo, São Paulo com um jogador a mais, sofreu um pouquinho, mas conseguiu o resultado. Isso é bastante importante sempre. Só a 2ª vitória fora de casa no momento em que precisava pontuar o time do Tricolor Paulista. É ou não é? Bom, o São Paulo agora, depois de 2 empates e 2 derrotas, voltou a pontuar, voltou a fazer os 3 pontos. Eram 4 partidas sem vitória. O Ceará, do outro lado, estava 4 partidas sem perder, acabou caindo também a invencibilidade. E o Maguielson Lima Barbosa, que foi o árbitro do jogo, terminou muito criticado pelas 2 equipes, né? Teve a questão do pênalti do Caleri, teve também a questão das expulsões. O time do Ceará não ficou muito feliz, não. De qualquer modo, vale ressaltar que o São Paulo usou muitos dos seus jogadores da sua força máxima, poupou alguns atletas,
tem esse jogo contra o Avaí, o jogo que vai ser no dia 25, e aí vai ter praticamente uma semana para depois sim pensar exclusivamente no Independente Del Valle. É claro que o São Paulo ainda está devendo em alguns aspectos, mas é claro também que os pontos estão acontecendo, as vitórias estão vindo, alguns jogadores têm subido de produção num momento importante, outros ainda estão devendo, mas é reta final. A gente tem falado aqui que eram 13 passos, ou 13 jogos, ou 13 decisões pela frente. Agora faltam 12, uma delas importantíssima, valendo o título da Copa Sul-Americana. As outras todas importantíssimas, porque vale pontos no Campeonato Brasileiro e o São Paulo não pode dar sopa para o azar. E tem que ficar esperto que o Brasileirão do ano que vem a coisa vai ser pesada, hein? Só vai subir time de camisa forte. O Cruzeiro, nesse meio da próxima semana, dessa semana, deve subir e aí outras equipes também tradicionais devem subir também, tornando o Campeonato Brasileiro um campeonato de arrepiar. O São Paulo tem tempo para montar a sua estrutura, a estrutura que vai ser uma se conseguir essa vaga para a Libertadores, se for campeão da Copa Sul-Americana, vai para a Libertadores do ano que vem de maneira direta, se não for campeão tem que tentar uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. De qualquer modo, o São Paulo precisa pontuar, precisa de pontos, precisa vencer. E foi isso que aconteceu na capital cearense. Eu volto a afirmar, é muito pouco, apenas 2 vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas as vitórias podem acontecer a partir de agora, e agora o momento é importante para isso. Mentalmente se muda também, a parte psicológica se muda, e para nós é importante estarmos vivos e pensando. Lógico que para uma classificação direta para a Libertadores é praticamente impossível. Eu acho que o ano ficou muitos jogos e nós não conseguimos dar atenção para todas as competições. Mas agora, com essa semana, eu tenho certeza que o torcedor também vai querer estar presente no jogo contra o Avaí, porque é o jogo que antecede, é uma viagem que muitos, infelizmente, gostariam, mas não podem ir até a Córdoba devido ao custo, alto custo. Eu acho que também não ter tanta hotel, dificuldades, né, distância. Então eu acho que o torcedor vai estar presente, vai nos apoiar, e nós vamos trabalhar a semana focado bastante no Avaí para tentar essa vitória. Eu acho que chegando a 37 pontos fica bom para 2 coisas, para ganhar confiança para o jogo da final e também para sair de vez de uma situação incômoda e ainda manter a possibilidade de chegar brigar, né, com outros times por uma 8ª posição. O São Paulo está motivado para esse jogo contra o Avaí no próximo final de semana, ou seja, tem uma semana toda para trabalhar. Isso não acontece há muito tempo no time do São Paulo, que é o time brasileiro com mais títulos internacionais e também é o time brasileiro com mais jogos, times que estão disputando no Campeonato Brasileiro na temporada 2022. Aos trancos e barrancos a coisa está acontecendo. Não é sem sofrimento, mas quando a gente sofre a gente valoriza um pouco mais. Boa semana para você, beijo no seu coração, fique com Deus e a gente se encontra por aqui no nosso canal, tá bom? Beijo, até mais, tchau!